Olá, tudo bem? Essa semana eu tive uma reflexão. Eu pensei, caramba, será que isso aqui é o segredo da vida, né? Da vida plena? Aí eu comecei aqui agora mesmo a escrever sobre, para tentar trabalhar melhor essa ideia, né? Para quem não sabe, um dos meus maiores sonhos desde adolescente, assim, era descobrir o segredo da vida, né? Eu fiz anotações aqui, aí eu vou olhar para baixo com frequência, né? Era descobrir o segredo da vida, né? E um segredo que não fosse muito teórico, né? Tem que ser algo prático, algo aplicável na minha vida, que me traga plenitude, né? Não algo que, né, fique devaneando demais. E eu escrevi aqui, né, ó, com uma certa frequência, né? Uma frequência considerável, eu vejo que as nossas angústias, né? Nós, seres humanos, elas estão muito mesmo relacionadas à sensação, ao sentimento de não ter liberdade, né? Sensação, eu até comentei, acho que em outro vídeo, de que eu estava chateada com alguma coisa e eu tinha a sensação de que eu não conseguia mudar aquilo na minha vida, né? Algo estava preso. Então é ligado à sensação de não ter liberdade sobre algo na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente gostaria de ajudar, por exemplo, né? Então a gente se sente, por exemplo, inútil em ajudar algum parente ou ah, algum amigo, e isso nos angustia, né? Então, basicamente, o que eu quero falar aqui como tema principal da ideia que eu quero passar é que as nossas angústias estão, na maior parte das vezes, ligadas à sensação de não estar tão livre quanto se gostaria. Óbvio que a sensação de liberdade nunca vai ser absoluta, né? Imagino eu, né? Ou se existe, é raríssimo, né? Não vamos nem comentar sobre isso, né? Pelo amor de Deus. Estamos falando de pessoas normais, né? Pessoas desse mundo. Aí, um exemplo prático disso seria o apego, né? O apego é uma prisão, né? É uma falta de liberdade. A ideia é de que eu só serei feliz depois de comprar uma casa, um carro, me formar na faculdade, fazer a pós, mas eu coloquei aqui, casamento, quando os outros mudarem, né? Eu serei feliz e tal. E essa é uma ideia, assim, bem ultrapassada, né? Porém, é difícil a gente, na prática, né, na vida mesmo, no dia a dia, se libertar disso, né? De se sentir livre desse conceito infantil, né? De que algo no futuro, ou se algo acontecer, né? Eu serei feliz, né? Eu serei mais plena, minhas angústias vão se dissipar. Então, que eu anotei aqui, a solução que me parece ser mais viável nesse caso específico aqui desse apego a uma meta, né, a um objetivo, nesse caso é o desapego dos objetivos, de desapego de alcançar os objetivos para se ter a plenitude, mas não deixar de ter objetivos, né? A gente é o famoso, né? Curtir o processo. Você não jogar sua felicidade lá para depois do de que você atingir o objetivo, né?
Ou seja, também é dizer, curtir o presente, né? Estar presente, não estar preso ao passado, nem preso a um futuro que não existe. Bom, teoricamente o passado também não existe, né? É algo que está só na nossas memórias, né? A nossa experiência anterior. Mas socialmente, assim, todo mundo carrega, né? Socialmente, cada um carrega e o passado é mais concreto do que o futuro, né? Enfim, não vamos brisar muito nessa ideia, senão já começa a me perder aqui. Aí eu anotei alguns exemplos aqui de como vários tipos de angústia em várias perspectivas diferentes da nossa vida estão relacionadas a essa falta de liberdade, né? Essa sensação de falta de liberdade. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui seria um apego, né? Uma prisão ao olhar do outro, né? Uma preocupação com o que os outros pensam de mim, ou com o meu status, né? Que status que eu tenho no trabalho, com os meus colegas de trabalho, comigo mesmo também. Se bem que comigo mesmo muitas vezes está com o outro, assim, o olhar do outro muito atrelado, né? Não consegue diferenciar direito uma coisa da outra, né? Seria o superego do Freud, né? E eu até coloquei aqui um comentário, né? De que redes sociais hiperestimulam diariamente, massivamente essa prisão, né? Esse apego e essa dor de se importar com o que os outros vão pensar. É muito difícil você se livrar disso, né? Desse condicionamento mesmo, né? Que as redes sociais trazem, né? De você colocar, se montar algo ali para os outros verem de você. Enfim. E o interessante disso, né? É que essa indústria, né, de tecnologia, ela usa nossos instintos primitivos, né? De nós, seres humanos, que é o instinto da autoafirmação, né? Essa necessidade de ser amado, de ser potente, de ser visto exercendo a sua liberdade com veemência, né? Ser o detentor da verdade e tal. E, nossa senhora, aqui tá complicado, Luiz. E por conta nós temos esse instinto natural de autoafirmação, é muito fácil, mas muito fácil mesmo, a gente acabar nessa prisão, nesse apego de se importar demais com o olhar dos outros em relação a gente, né, direcionados a gente. E complicado, né? Porque a gente já tem naturalmente essa característica, né, de se importar com o olhar do outro, e isso é massivamente hiperestimulado pela rede social, né? Só uma criticazinha básica aqui, né? E vida que segue, né? Esse é um dos exemplos de angústia relacionada a essa questão. Tem um outro, que seria agora numa perspectiva mais financeira, né? Que seria o apego não, mas pode ser também, mas uma angústia por falta de recursos, né? Que seria recursos financeiros mesmo, né? Acessos a bens e serviços de qualidade, né? Uma angústia de não poder viajar, de não poder passear para lugares mais variados, né? Para ir para não sei, para um parque de diversão, em vez de ter que passear ali naquele parque zoado que tem no seu bairro, que, enfim, né, que a qualidade é péssima do seu lazer lá, do que se você for num parque de diversão, né? Não poder comer o que se gostaria, né? Estar limitado, né? Estar preso estar restrito a
é uma variedade de bens e serviços bem menor do que se gostaria, né? Então, aí vem a angústia. Um outro exemplo agora na perspectiva, né, da saúde, a nossa saúde, né, seria, por exemplo, limitação física, né? Por conta de problemas de saúde, né? Por exemplo, um cadeirante, né, se angustia por não poder andar com as próprias pernas, né? O cego, né? O deficiente visual. Pessoa com diabetes que tem a falta de liberdade de poder comer coisas doces, né? Acho que coisas doces e carboidratos também, né? Não pode comer em excesso, até onde eu sei. Pessoas com pressão alta não podem comer muito coisa com sal, né? Então isso angustia elas, né? Em algum nível angustia. Alguns podem aceitar melhor, outros não, né? Mas tá aí, né? Fragilidade devido à idade avançada, né? Então são exemplos de falta de, né? Essa sensação de falta de liberdade, né? Na nossa vida. Mais um exemplo aqui, agora da perspectiva dos relacionamentos, né? Seria uma angústia devido ao apego, né? De um exemplo, né? No caso, uma angústia devido ao apego de que a felicidade plena se deposita ali em ter uma relação amorosa, estar com alguém, ou ter determinados tipos de amigos, uma determinada quantidade de amigos, né? Então você se apega a essas ideias e se você não, não atinge essa sua meta, né? Esse seu ideal, você se sente preso e mesmo que você consiga ter um relacionamento ou ter um tipo, quantidade de amigos específicos que você acha que você deveria ter para ser feliz. Quando você vê na prática que aquilo não te traz felicidade, isso também te dá uma sensação de estar preso, né? De não ter liberdade, de você ainda está preso àquela emoção, né? Daquele vazio que você estava tentando preencher. Nesse caso, com pessoas, né? E não preencheu. Então, como você se livra dessa dor, né? Que te aprisiona. Então, seria, resumidamente, se prender à ideia de que eu só tenho valor estando junto de outra ou de outras pessoas, né? Então, para concluir aqui, você me pergunta, então, o segredo da vida plena, de ser feliz, seria eu buscar a liberdade? Só? Tenho que buscar ser livre nas minhas relações, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, ser uma pessoa desapegada de, muitas vezes, conceitos, né? Que eu vejo muito isso hoje em dia, né? As pessoas são muito apegadas a maior parte das vezes a conceitos, né? E é só isso? Buscar a liberdade e desapegar das nossas prisões internas? É tão simples assim. Eu percebi que não é apenas liberdade. É a liberdade aliada à direção, né? Quando você é livre, mas você não tem direção nenhuma, quando você é livre, você tem uma variedade grande de possibilidades de escolha, né? Mas se você não tiver direção, você fica vazio, né? Você é confuso. Por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, ela tá cheia de recursos, né? Ela tem a liberdade para gastar o dinheiro dela como ela quiser, né? Se ela quiser. E o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas ficam perdidas, né? Elas gastam compulsivamente, não fazem nenhum tipo de planejamento, né? Nenhum tipo de caminho, né? Do que elas vão fazer com aquilo, só gastam e tentam preencher aquele vazio, né? Que no fundo elas devem estar sentindo, né? E sem rumo, aí acabam perdendo geralmente, né?
tudo que tem. E aí? Em que momento que elas se sentiram plenas? Provavelmente foram poucos, né? Tava sempre naquela rodinha, né, do hamster que ele fica lá. Tava ainda lá, preso na rodinha. Então, nesse caso, cada caso é um caso, né? Mas isso aí foi só um exemplo da parte financeira, né? A pessoa tem a liberdade financeira para fazer o que ela quiser, mas ela tá sem rumo nenhum. Então, o possível, talvez, segredo da vida seja buscar sempre ser uma pessoa livre e uma pessoa que tem uma direção, que sabe fazer escolhas para si mesmo, sabe? Então, escolher ter boas relações, não me limitar a essa, não me limitar a elas, né? Isso é a direção. Você é livre para escolher, se você tiver uma boa rede de amigos, né, de contatos, você é livre para escolher com quem se relacionar, nesse exemplo. E você sabe escolher quem você quer estar junto, né? Seja relações amorosas ou de amizade, né? Escolher usufruir da liberdade que os meus recursos me proporcionam de maneira saudável e não de maneira aloprada e inconsequente para comigo e com os outros, né? Escolher investir meus recursos para que o meu bem-estar, para o meu bem-estar e o meu aprimoramento pessoal, né? Escolher alocar recursos e energia, tempo, né? Nas causas que eu acredito serem importantes. Escolher manter minha saúde boa e aprimorá-la, né? Eu posso, por exemplo, ter a liberdade de usufruir de uma boa saúde física, né? Mas eu posso acabar deteriorando ela e perder essa minha liberdade, né? Se eu perco essa minha liberdade do bem-estar físico, eu perco eu perco parte da minha plenitude em relação a isso, né? Então eu me angustio, me sinto preso, limitado. Então essa é a conclusão. O possível segredo da vida é buscar liberdade e direção. É isso. Ficou um pouquinho maior o vídeo do que eu gostaria. Caso você tenha algum comentário adicional a fazer, complementar ou fazer, deixar sua opinião aí, deixe nos comentários, beleza? Valeu, até mais.